Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria estar reunido mais uma vez na casa do Senhor, para juntos louvarmos, adorar, bendizer, enaltecer o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Culto de adoração, culto de ensino da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você não veio aqui querendo ouvir tão somente quem vai ministrar, quem vai cantar, não. Mas você veio aqui porque você sabia que o dono da festa, o dono da casa, o dono da igreja, aquele que sempre se faz presente neste lugar, não perde a oportunidade de apontar onde há um adorador. E você, como eu, nesta noite, é um dependente de Deus. Eu confesso aos irmãos que é com muito temor e tremor que subimos para assumir a tribuna, o santo lugar da casa do Senhor. Podemos caracterizar como Santo dos Santos, porque este lugar é não outro senão lugar de adorar, de prestar sacrifício, lugar de nos derramar. E nós nos encontramos nesta noite em frente à noiva do Cordeiro. Quando se trata de direcionar, de dirigir, de falar, de ministrar, nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós não estamos mencionando, ministrando, pregando para qualquer coisa do mundo atual, não. Nós estamos falando para um povo separado. Nós estamos falando para um povo escolhido, nós estamos falando para um povo que não custou preço de ouro, nem de prata, nem de euro, nem de dólar, nem tampouco de reais, mas nós estamos falando para um povo que custou preço de sangue inocente, e é um povo que crê veementemente que ele foi, mas espera, confia, persevera, espera o retorno dele voltar para nos buscar. E nós nos encontramos nesta noite de sábado, reunidos em um só propósito, em um só pensamento, em um só único e exclusivo objetivo: tributar a honra e a glória. O grande aqui não é o pregador, nem tampouco o pastor da igreja, nem tampouco o presbítero diácono, não. O grande aqui é o Senhor. A estrela que brilha aqui é o Senhor. De nada adianta, de nada vale a nossa vinda neste culto, nesta noite, se nós entrarmos aqui e não tributar a Ele o louvor. De nada vale a nossa vinda, entrar, sentar neste banco, nesta cadeira tão aconchegante e acomodar e deixar o nosso conforto, a zona de conforto, nos abraçar. De nada vale se nós entrarmos aqui e não sentir a presença dEle, não conversar com Ele e não nos derramar na presença dEle. Se torna um culto vazio, sem conteúdo, sem forma, e saímos daqui da mesma maneira. Mas quando eu e você adentramos este santuário, na certeza, na convicção que nós não sairemos da mesma maneira, que nós não ultrapassaremos aquela porta igual chegamos, nós vamos entrar saindo, glorificando e exaltando, porque Ele se faz presente neste lugar. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. E quero externar a Deus a gratidão pela vida do nosso pastor Robson Ferreira, homem muito usado por Deus, homem que sempre tem colocado à inteira disposição da presença, da vontade do Senhor, digamos assim. E tem confiado e acreditado em pessoas. Eu louvo a Deus pela vida dele, que tem confiado a nós na noite deste dia também em ministrar para a noiva do Cordeiro. Louvo a Deus também pela vida do pastor Sâncio Soares, segundo pastor, primeiro vice-presidente do campo, que nos convocou, não vou dizer convidar,
porque quem está no ministério para servir não está para ganhar convite, está para receber um convocado e atender ele, ainda mais se tratando de fazer a obra do Senhor Jesus. Nós temos que estar apto, estar consciente que a obra é árdua, que a obra exige, que a obra requer disponibilidade a qualquer momento, porque aquele que não está apto, aquele que não está disponível, aquele que não está disposto para ouvir a voz do Senhor Deus, também não está disposto, também não está disponível para ouvir o toque da última trombeta e subir para encontrar com o Senhor nos ares. Eu louvo a Deus que Ele nos convocou e nós de bom grado aceitamos e atendemos o pedido. Louvo a Deus também pelo pastor João Paulo, pastor local desta igreja, homem de Deus também, amigo e companheiro, e os demais obreiros que compõem o corpo desta igreja, desta congregação, igreja sede em Vila Franca de Xira. Queridos, nós estamos nos dias onde nós não podemos vacilar. Como assim, pastor, vacilar? Nós não podemos cochilar. Explica melhor, pastor, explico. A igreja militante, a igreja que o Senhor vai voltar para buscar, não é tempo da igreja pensar que não vai haver arrebatamento ou imaginar que o arrebatamento está demorando. Não, a igreja nunca vivenciou, a igreja nunca andou, aleluia, tão mais perto, nunca viveu em toda a época, em toda a história, após o retorno do nosso mestre ao céu. A igreja nunca caminhou, a igreja nunca viveu uma realidade tão intensiva, tão real e tão visível, que só não enxerga, só não vê aquele que não tem visão espiritual, só não enxerga, só não sente aquele que não quer sentir, mas aquele que está crendo veementemente na promessa que ele falou: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Está olhando e já está sentindo o gozo dos céus, está olhando e parece que já está ouvindo o Senhor falar: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A igreja nunca viveu, nunca atravessou, nunca caminhou, nunca enfrentou tanta dificuldade. Parece que vivemos num mundo onde parece que para muitos o céu está de luto, o céu está fechado e também o céu está em crise. Mas eu venho nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. O céu nunca esteve de luto, o céu nunca esteve em crise, o céu nunca esteve fechado para uma igreja que persevera, que crê e que está esperando. Aleluias. E queremos tomar por base nesta noite apenas duas partes A de 2 versículos das Sagradas Escrituras. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Quero cumprimentar enquanto vocês acham aí na tua Bíblia. Livro do Atos dos Apóstolos. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando, não está assistindo, mas está cultuando a Deus aí no seu lar. Acompanhe conosco a palavra, a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 14, só a parte A, depois o capítulo de número 2, e a parte A do versículo 46. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que sempre está comigo onde eu vou. Mulher que Deus tem colocado na minha vida, no meu caminho, e para mim nesta noite, na igreja do Senhor, ela é a mulher mais linda que se faz presente aqui neste lugar. Que Deus continue abençoando cada vez mais e me dando sabedoria, me dando discernimento para que eu possa amá-la cada dia mais e mais. Ser fiel a Deus, porque eu sendo fiel a Deus, eu sou fiel à minha esposa. Eu sendo fiel a Deus, eu sou fiel à noiva do Cordeiro e estou preparando para encontrar com o Senhor nos ares. Atos dos Apóstolos. Os irmãos que se sentirem vontade em reverência à palavra do Senhor, se colocar de pé, assim o faça, para que possamos ler a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
versículo de número 14, sua parte A. Todos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Capítulo 42, sua parte A, no versículo 46. E perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo pão em casa. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Tome o seu assento nesta noite, só até aqui para a nossa meditação. Querido, o texto que ora lemos na noite deste dia é um texto bem direto e bem conhecido de todos. E nada melhor do que trazer para a nossa memória, do que falar daquilo que vivemos. Nada melhor nós pregar, nós ministrar, acostumado naquilo que estamos, que é rotina de nós fazer diariamente, aquilo que é costumeiro nós fazer. Não é difícil falar daquilo que você tem costume de fazer, não é difícil falar daquilo que você que está enquadrado na sua rotina, no seu padrão de vida, e falar de perseverança, falar de oração, falar de jejum, falar de uma vida pautada e alicerçada na presença do Senhor. Para todos nós que nascemos num berço evangélico, para todos nós que viemos de uma linhagem, de uma raiz, de um berço evangélico, que crescemos ouvindo dos nossos patrícios, ouvindo dos nossos pais, dos nossos irmãos, que alguns já dormem em Cristo. Não é difícil nós falar da palavra oração. Também não é difícil nós falar, nós caracterizar, nós detalhar a palavra chamada perseverança. O que é isso, pastor Eliel? O que significa perseverar? Perseverar é uma palavra simples, é uma palavra fácil, porque o próprio Jesus também caracterizou, falou para os seus discípulos que eles teriam que perseverar. E quando nós olhamos para qualquer pessoa e começamos a detalhar e começamos a fazer uma promessa para alguém e fala assim, mas esta promessa, para ela se cumprir, terá que passar por alguns testes, terá que acontecer algumas coisas, você não poderá sair de alguns regimentos para que esta promessa possa se cumprir. Eu vou te dar tal coisa. Parece-me muito bem quando um pai chama um filho e fala para o filho assim: filho, estuda esse ano, que se você passar, quando chegar no ano vindouro, no ano letivo, como todos nós conhecemos, o pai vai te dar um presente. Mas que presente é esse, pai? Eu não vou detalhar o que é o presente. O filho nada mais e nada menos persevera na promessa que o pai fez, porque ele sabe que o pai é fiel para cumprir aquilo que ele fala. A igreja militante, a igreja eleita, a noiva do Cordeiro, a noiva que Jesus chamou, a noiva que Jesus escolheu, o povo que tem preço de sangue inocente, também não pode ser diferente. Tem que crer veementemente na promessa que o Pai fez. Aleluia! A igreja do Senhor, a noiva, o povo que está esperando, também tem que perseverar, também tem que crer veementemente, porque aquele que prometeu está ao ponto de soar nas alturas, e quando a trombeta soar, eu e você não ficaremos aqui, mas nós subiremos. E quando o pai faz uma promessa para o filho acredita veementemente. Pode chover o que chover, aconteça o que acontecer, não. O meu pai prometeu e ele é fiel para cumprir. O meu pai tem palavra. O meu pai cumpre aquilo que ele falou, igreja. O pai prometeu que vai voltar para te buscar e ele vai voltar. Aleluia. Jesus está chegando para nos buscar. O Pai nos fez uma promessa. Que promessa é essa, pastor Eliel? Já foi falada, já foi mencionada na noite deste dia. Eu não vos deixarei
só, mas eu voltarei para buscar. Eis que estou convosco todos os dias. E quando ele reúne os discípulos, e quando ele está em uma reunião, ele olha para os discípulos e fala: ei, não se turbe o vosso coração, não basta crer somente em mim, mas creia também no meu Pai, porque eu vou e vou preparar lugar, e quando eu for e tudo estiver preparado, eu virei. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. E ele fez a promessa que voltaria. E queremos falar nesta noite um pouquinho sobre a palavra perseverança. Aleluias. Perseverar, que é perseverar, pastor Eliel, vou ser mais claro. Perseverar é eu ter certeza que vai acontecer sem saber o momento. Eu não sei quando será, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei se é amanhã, não sei se é o ano que vem, ei, mas eu tenho certeza que o meu Pai falou que vai acontecer. Eu nunca vi alguém que persevera. Eu nunca vi alguém que crê. Eu nunca vi alguém que esperar em vão. E na introdução do texto em que lemos, para entendermos um pouquinho a leitura do que acabamos de ler de Atos no capítulo 2. Os discípulos estão à beira do mar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Alguns desistiram de esperar. Por quê? A falha estava em quem prometeu? Não, a falha não estava em quem prometeu. O problema estava naquele que foi fundamentado, naquele que fundamentou, em quem recebeu, no receptor que ouviu. Porque Jesus esteve com os discípulos o tempo todo e falou assim: ó, eu vou morrer. É normal. Quando tudo isso acontecer, eu vou carregar a cruz, vou ser chicoteado, vou ser açoitado, vou ser crucificado. A minha carne será esmagada, mas não fica triste não, que vai ser só 3 dias. Mas os discípulos não acreditaram na palavra do Mestre. É o que acontece com muitos crentes nos dias de hoje. Está vivendo como se nunca acontecerá arrebatamento. Está vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, como se não existisse céu e como se não existisse inferno. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Aquilo que está preparado para nós está mais perto do que eu e você imaginamos, porque já já Ele chega para nos buscar. E mesmo Jesus falando que morreria, mas ao terceiro dia a morte não seguraria na sepultura, acontece exatamente como ele falou. Pedro, que era aquele que estava ao lado de Jesus, desiste do teu ministério. Aleluias. Volta para a tua profissão de origem. E entendemos que toda pessoa, ei, preste atenção aqui, toda pessoa que tem um chamado de Deus, queira ou não, ele é um influenciador. Influenciador como, pastor Eliel? Você influencia alguém de alguma forma. Como? O seu testemunho, a tua vida, o teu modo de falar, o teu modo de trajar, o teu modo de conversar, o teu modo de agir. Quando você entra no trabalho, alguém olha, ali tem alguém diferente. Quando você passa na rua, alguém fala, ei, tem alguém diferente passando por aí.
está influenciando. E quando Pedro espera o terceiro dia e não vê, Pedro fala assim: vou voltar para a minha profissão de origem. E os outros que estavam com ele falam assim: se você vai, nós também vamos com você. Só que afinal o mestre tinha mandado um recado quando ressuscita, que encontra com Maria Madalena, que fala assim: Maria, volta lá e fala para os discípulos que eu vou estar lá na Galileia, que eles vão para me encontrar na beira do mar. Aleluias. E quando Jesus chega, depois dele desistir do ministério, que Jesus volta e encontra com Pedro à beira do mar, depois de nada apanhar, que Jesus conserta o paralelo da vida de Pedro, que todos nós conhecemos a história. Jesus coloca os pingos nos is na vida de Pedro, e Pedro passa a andar de maneira diferenciada. Aleluias. Pedro passa a viver uma vida que ainda ele não tinha vivido, nem andando ao lado de Jesus 3 anos. Coisa que não aconteceu em Pedro andando ao lado de Jesus 3 anos, aconteceu da noite para o dia. Aconteceu em poucos momentos de conversa, porque a determinação estava dentro de Pedro. E não sabia dos discípulos que aqueles momentos ali eram os momentos finais de Jesus na terra. Porque Jesus, quando ressuscita, fica 40 dias na terra, no corpo agora incorruptível, no corpo agora glorioso, no corpo agora onde o pecado nunca conseguiu chegar. Ele agora ressuscitou no corpo de glória e fica 40 dias na terra. E ele reúne os discípulos e fala assim, depois de consertar, de reparar o altar da vida de Pedro, de ajudar Pedro a colocar lenha em ordem, fala assim com os discípulos: vamos agora ao monte chamado Monte das Oliveiras. Aleluia! Oh, glória a Deus! Imagino eu que os discípulos começam a pensar: será que agora isso é conjectura minha? Isso é a minha linhagem de pensamento? Eu penso que os discípulos falam assim: mas será que o Senhor vai ser preso de novo? Porque a memória que nós temos do Monte das Oliveiras foi a última memória. E coisa boa é a primeira impressão que fica. Quando nós batemos o olho em alguém, a primeira impressão é que fica. E a impressão que os discípulos tinham do Monte das Oliveiras foi aquela noite tenebrosa, foi aquela noite de sofrimento, foi aquela noite que Jesus foi preso. Imagino eu que os discípulos devem ter pensado: ele está chamando nós para ir para o lugar que ele foi preso, o lugar que começou o seu sofrimento. É no lugar que começou o sofrimento que nasce a promessa. É no lugar do sofrimento que nasce a promessa, que nasce o chamado, que nasce o firmamento. Mas os discípulos conhecem e falam assim: vamos com ele. Aleluia. Atos capítulo 1. E os discípulos ficam preocupados com tantas coisas que está acontecendo em sua volta, ao seu derredor. E Jesus é bem categórico em dizer: ei, não se preocupeis com as estações, não fundamentei o vosso pensamento, a vossa fé, não firmais o vosso olhar naquilo que você está vivendo. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: o que eu tenho para vocês é bem mais do que vocês estão esperando. O que eu tenho para apresentar para vocês é coisa que o vosso olho carnal não conseguirá ver. E Jesus continua a sua fala. E Jesus prossegue a sua fala. Mas na medida que Jesus vai falando, eles não percebem que Jesus está falando e Jesus está subindo. Aleluia. Ele está conversando e não percebe que o mestre está retornando. Mas antes do mestre retornar,
Eu imagino que ele olha na cara de Pedro e fala assim: Pedro, quando vocês saírem daqui, vocês retornam lá para Jerusalém. Mas eu tenho um pedido de forma cautelosa, de forma minuciosa para falar para vocês. Pedro, quando você sair daqui, Pedro, com Tiago, André, João e os demais, não se ausente não, não se separa não. Aleluia. Porque coisa fácil para se perder é uma ovelha desgarrada do meio do rebanho, Pedro. Quando sair daqui, Pedro, cuide para não se ausentar, não se afastar. Pedro, fica unanimemente, fica unidos. Quando sair daqui, Pedro, volta para Jerusalém, não se ausente de lá. Irmãos, quem se ausenta de Jerusalém só cai na mão de salteadores. Quem sai de Jerusalém para ir onde não tem segurança, aleluias, é estacionar o carro na contramão. Eu nunca vi ninguém que estaciona um carro na contramão. Quando acontece uma batida, um acidente, ele tem razão. Jesus conta uma parábola e fala assim: ó, descia um certo homem, em Lucas capítulo 10, descia um homem de Jericó, saía de Jerusalém, descia para Jericó, e certo é que este homem caiu na mão dos salteadores. Aí Jesus fala com Pedro: não se ausente não, ficam unidos. E a palavra unânimes é falar a mesma língua, é ter o mesmo pensamento. Não, tem pessoas que não entendeu ainda. Qual é o seu pensamento, irmão? O seu pensamento de quem está do teu lado é o mesmo que vai subir para o céu. O seu pensamento de quem está do teu lado tem que ser o mesmo seu. Tem que falar a tua língua, senão não entra no céu. Coisa difícil é andar com alguém que não fala a língua da gente. Coisa difícil é eu puxar uma pessoa para um lado, para a direita, e ele puxar para a esquerda, não vai para frente. Mas quando tem uma igreja que fala a mesma língua, quando tem uma igreja que o pastor fala assim: nós vamos entrar em oração, ô pastor, nós estamos com o Senhor, nós vamos entrar junto com o Senhor. Sinto a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto a doce e real presença dEle. Eu nunca vi. Quem trabalhou na agricultura, quem trabalhou na roça, sabe muito bem, vai entender rapidinho o que eu vou falar. Quando eu era pequeno, eu lembro que quando meu pai ia fazer cerca, nós pegávamos uma junta de boi de canga. E quando estava amansando, quando aquela junta de boi passava pelo processo para ele aprender a trabalhar em parceria, era doloroso demais. O meu Ramos sabe muito bem do que eu estou dizendo, era doloroso. Pegava aquele bezerro, assim que ele apartava da sua mãe, amarrava uma corda no pescoço dele e no pescoço de outro, e aí um puxava para a direita e o outro puxava para a esquerda, aleluias. Um queria deitar e o outro queria levantar. Coisa difícil é quando a igreja não fala a língua do pastor. Coisa difícil é quando a igreja não pensa igual o pastor. Coisa difícil é quando o pastor vê o céu e a igreja não vê o céu. Coisa difícil é quando aí o pastor pensa no céu e a igreja pensa na terra. Coisa difícil é quando o pastor puxa para cima e a igreja puxa para baixo. Não vai, não vai. Mas quando o pastor pensa para cima, quando o pastor pensa para cima e puxa para cima, e a igreja fala: nós puxamos junto, nós vamos junto. Aonde o Senhor estiver, nós estaremos contigo. E até o ponto daquela junta de boi ficar ao ponto de puxar o mesmo peso igual, sofreu muito. E o problema é que não sofre não é só um,
É os dois que sofrem. Aleluias. Quando a igreja puxa para a direita e o pastor puxa para a esquerda, não é só a igreja que sofre, o pastor também sofre. Aleluia, não é só quem está na frente que sofre, não é só quem está querendo ir para o outro lado, não, quem está na frente também sofre, porque quando você puxa para lá o peso que está nos ombros dele, você está puxando para lá e às vezes ele está gemendo e parece que não vai. Aí vem as dores junto, e até chegar ao ponto dos dois falar a mesma língua, de os dois andar em comum acordo, da junta de boi, puxar tudo junto, um peso aí de aproximadamente 150, 200, 300 quilos, digamos assim. Sofreu muito, padeceu muito, para trabalhar em o mesmo pensamento, falar a mesma língua. E o Senhor fala assim: Pedro, volta para Jerusalém e fica lá. E quando Jesus some, e os discípulos não vêem mais Jesus, eu imagino que bateu o desespero nos discípulos, porque o mestre não estava mais junto deles. Quando as dificuldades aparecessem, eles iriam correr a quem? Quem agora iria encontrar com ele? Na minha suposição, em meio do mar, quando a tempestade assoprasse de um lado para o outro, não tinha. Mas eu imagino que Pedro falou assim: não, mas ele falou uma coisa, para nós voltar lá para Jerusalém e ficar firmes. E quando eles estão naquele pavor, desce dois varões vestidos de branco, aleluias, e olha para os 11 e fala assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido em cima, também há de vir da mesma maneira que vocês vestir. E parece que Jesus volta na pior fase da história. O Império Romano procurando matar todos os seguidores de Cristo, pois afinal foi levantada uma falsa mentira, uma mentira, digamos assim, que toda mentira é falsa, onde os soldados que faziam a segurança do túmulo de Jesus recebem o dinheiro do sumo sacerdote da época para mentir que o corpo do mestre havia sido roubado. E essa mentira se espalha, que se tem uma coisa para espalhar com rapidez e com facilidade, é mentira, queridos. Se tem uma coisa para chegar logo e ocupar o lugar, é a mentira. Mas eu tenho uma palavra para chegar: a mentira só subsiste, só reina, enquanto a verdade não chega. Aleluia. A mentira só predomina enquanto a verdade não chega, porque na hora que a verdade chega como espada afiada de 2 gumes, que ela entra, vai até a divisão da alma e do espírito, e a verdade, a espada chega cortando para lá, chega cortando para cá, e a verdade aparece. E o momento mais pior da história, porque o governador agora quer a cabeça de todos os discípulos. O governador agora começa a perseguir os discípulos. Momento difícil para pregar, para anunciar agora. Mas quem fez a promessa foi o pai. O filho confia no pai e o pai vai voltar para cumprir a promessa que ele fez. E Pedro fala assim: mas vamos voltar. E vamos ficar escondidos no segundo andar, no cenáculo. E segundo os historiadores, eles escondem, eles sobem para o segundo cenáculo na casa de Marcos. Segundo alguns historiadores, o cenáculo
que eles vão ficar escondidos de porta fechada, esperando o cumprimento da palavra. Era a casa de Marco no segundo andar, que cenáculo naquela época era uma sala no segundo andar de cima. E eles entram e ficam reunidos, e ficam clamando, porque o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor fala assim: não se ausente de Jerusalém, mas espere com paciência a promessa. Aí agora todos começam a andar da mesma maneira, todos começam a falar a mesma língua. Eu imagino que Pedro olha para João e fala assim: rapaz, o mestre não está aqui não. Eu e você agora precisamos falar a mesma língua. Eu e você agora precisamos pensar da mesma maneira. Eu e você agora precisamos andar em inteira comunhão, em inteira união. João, você agora não pode se ausentar, não pode se afastar de mim, porque nós agora somos só um. Do jeito que eu pensar, você também tem que pensar, rapaz. Se eu pensar que vai salvar milhares e milhares de almas, você também tem que pensar junto comigo. Se eu pensar que o culto vai ser uma bênção, você também tem que pensar que vai ser uma bênção. Se eu falar que Jesus vai batizar, você tem que concordar comigo que Jesus vai batizar. André, nós agora temos que andar em comum acordo, na mesma comunhão. Nós agora temos que comungar, temos que falar a mesma língua, temos que proferir a mesma fé. André, não dá para você continuar assim não, André. Para você estar no nosso meio, você tem que falar a mesma língua nossa. Aleluias. Oh, querido, coisa difícil é quando um crente que tem temor de Deus, um crente que é pentecostal, um crente que está acostumado a viver pautado na palavra, quando ele chega num lugar que não tem palavra, que não tem verdade, ele fica todo enquadrado. Ele fica todo sem jeito, ele olha para a direita, ele olha para a esquerda e fala: não, tem alguma coisa errada. Tem mesmo, meu filho. Não é o lugar que está errado, é você que está no lugar errado. Sai já daí. Porque nós seres humanos, irmãos, nós somos muito adaptáveis. Nós somos muito adaptáveis. Eu costumo dizer, quando você está numa igreja pentecostal, numa igreja que tem palavra, que tem oração, que tem comunhão, que pregue o que vive o que prega, uma igreja que ainda crê que vai ter arrebatamento, que existe céu e que também existe inferno. Quando você anda no meio de um povo que fala essa língua, que você chega numa igreja que tem aquela palavrinha, não tem nada a ver, pode subir no altar para cantar de qualquer maneira. Aqui dentro você pode ser uma coisa, lá fora você pode ser outra. Aqui dentro você pode saltar, você pode pular, você pode cantar, mas quando chegar lá fora da tua boca pode sair palavrão, pode sair palavra profana. Ei, que Bíblia que você está lendo? Aonde está escrito que o santo pode misturar com o profano? O que é santo é santo. Aí a pessoa fica todo quadrado. Eu recebi um convite uma feita há muitos anos atrás, há uns 13 anos. Uma pessoa me fez um convite para ir numa igreja, e essa igreja era um pouco tradicional. Essa igreja não podia falar língua estranha. Os irmãos não podiam se levantar e dar glória, aleluia, e dar liberdade. Quando alguém se levantava para dar um glória em alta voz ou falar em língua estranha, o líder da igreja chegava e falava: meu irmão, se controla. Deus não é surdo não. Se controla, mas está indo contra a palavra, porque a palavra diz que onde o Espírito está, a liberdade. Não tem como alguém que está alegre ficar quieto. Eu nunca vi alguém que está saltando no poder, alguém tentar se segurar, não. Muito pelo contrário, se alguém tentar se segurar, vai se contagiar. E quando eu cheguei nessa igreja, eu fiquei inquieto.
Eu olhava para o meu sapato, eu olhava para a direita, irmãos, assembleiando desde a meninice. Eu cresci, irmãos, com os meus 8 anos de idade. A minha mãe grudava na minha mão a terça-feira, às 13 horas da tarde, e levava por círculo de oração. Era 2h30 de joelho no chão. E no final, quando terminava às 4 horas da tarde, fazia um círculo em frente. E as crianças que ali estavam, colocava de joelho no meio. Resultado, pastor Eliel. O que é que resultou? Todas essas crianças que ia no círculo de oração, hoje é pastor, hoje é pregador, mas nós vivemos numa geração onde as raízes estão sendo esquecidas. Eu venho daquela época que quando já percebia, sentia que o adolescente estava ao ponto de batizar, a leitura da ceia, a criança já sabia de cor e salteado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, já sabia de cor e salteado a leitura da ceia. O que é isso? É perseverar, é crer. Então a pessoa que cresce, os pais que coloca na mente do filho, cresce ensinando o filho, nada vai tirar. Quando ele chega num ambiente que ninguém fala a língua dele, ele fala que não dá para mim. E se ele insistir em continuar no mesmo lugar, ele vai se adaptar à maneira do ambiente em que ele está. Se ele não sair de forma, daqui a pouco ele está todo aconchegante. Quer ver? Estamos num calor, digamos assim, um exemplo, de 40 graus lá fora. E está bem, quando nós entramos numa sala que está com 18 graus, nós falamos, rapaz, como eu estava suportando aquele calor lá fora. Aqui dentro está bom. Aí nós se adaptamos à temperatura do ambiente. Aí ali dentro está bom. Aí eu saio de dentro para fora, eu vou sentir aquele baque. No momento, na hora. Mas já já eu me adaptei à temperatura do ambiente. Desse mesmo jeito é eu e você. Se você chegar num lugar que não tem palavra, se você chegar num lugar que não tem verdade, se você chegar num lugar que não tem liberdade para o Espírito Santo falar, fuja de lá, porque aí não tem nada de Deus. Porque onde o Espírito está, a liberdade. E os discípulos retornam e começam a clamar. E aí no capítulo de número 2, vai dizer assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, aleluias, como de um vento venente impetuoso, encheu toda a casa. E o vento só chega para encher quem está falando a mesma língua. E o vento só chega para encher quem está comungando a mesma fé. E o vento só chega para encher quem está falando o mesmo palavreado. E o vento só chega para encher quem está almejando o mesmo alvo. De repente veio do céu com um som como de um vento venente impetuoso, e encheu toda a casa, e encheu todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Não tem como reunir se não está falando a mesma língua. Não tem como caminhar se não está pensando a mesma coisa. Não tem como andar se não está com o mesmo objetivo. De repente começaram a ouvir língua como de fogo. E aqui nasce o pivô da história. Aqui nasce a peça-chave que, a partir daquele momento, iria revolucionar, mudar, aleluias, a história de toda a humanidade, digamos assim. Por quê?
Naquele momento começa a olhar e falar: estes homens estão embriagados, este povo estão tudo doido, essa hora do dia. Aí alguém se levanta com poder e autoridade. Aí levanta um assembleiano que é pentecostal até o tutano e fala assim: estes homens estão embriagados coisa nenhuma, esses homens estão crendo na profecia que foi proferida pelo profeta Joel. E há de ser que se nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos profetizarão, vossos moços terão sonhos. Sempre tem alguém que destaca. E Pedro levanta e fala: não, ali nasce a pedra fundamental da igreja naquele momento. Ali nasce a igreja. Porque em uma pregação quase 3.000 almas. Mas para isso teve que ficar trancado falando a mesma língua. E hoje, na hora que eu estava retornando do trabalho para casa, Deus me deu um discernimento tão grande. Porque a gente não conhece a beleza dos frutos, o verde da árvore, não é pelaquela aparência bonita que ela tem. Alguém diz assim, ó: pelos frutos conhecereis as árvores. E como você vai conhecer a árvore? A árvore dá bons frutos. Mas e o segredo para a árvore produzir bons frutos? Aí alguém olha assim e fala assim: o ministério deve estar se expandindo, está começando a alavancar. Mas por que está conseguindo, está começando a alavancar? 8 igrejas dentro de um ano. Por quê? O segredo não está nas igrejas que estão sendo implantadas. O segredo é que alguém chegou antes e começou a crescer para baixo. E quando uma árvore começa a crescer para baixo, aqui está o segredo, aqui está o pivô, o ponto-chave da coisa. Porque quando a raiz da árvore começa a crescer para baixo, descer para baixo, demora para ela ultrapassar os lençóis, as camadas de terra. Mas chega uma hora, tem gente que já começou a entender. Chega uma hora que a raiz começa a descer e lá embaixo ela começa a beber é da fonte inesgotável. Você nunca vai ver uma palmeira seca. Pode até uns galhos estar secos, mas na pontinha dela lá em cima está verdinho. Porque a raiz dela desceu para baixo e foi aprofundando até pegou o lençol freático. O segredo não está na beleza. O segredo não está na formosura. O segredo está que a raiz está fundamentada, está lá na fonte, nos lençóis freáticos. E como que é que cresce, pastor Eliel? Como é que expande? Que todo mundo olha assim e fala: mas está crescendo mesmo. Está, realmente. Está crescendo, está se expandindo. É porque uma vez que persevera unânime, que persevera crendo, a raiz, uma vez que chega na água lá de baixo, ela não sai mais de lá. E a água boa não é essa que está por cima. A água boa é aquela que está lá embaixo. A água boa não é aquela que contemplamos, que vimos, não. A água boa é aquela que está lá na profundeza, que está lá embaixo. Aí a árvore começa a crescer primeiro para baixo, para depois ela crescer para cima. Só que quando ela cresce para cima, a raiz está tão profunda, a raiz está tão lá embaixo, que pode vir o vento que vir. O vento pode soprar da maneira que ele querer soprar.
Porque a raiz não está superficial, aleluias. A raiz não está por cima da terra ali que passa o dedo, passa a mão e ela já solta, não. Primeiro ele começou a descer, primeiro ele começou a perfurar e foi doloroso para chegar até lá embaixo. Foi difícil para atingir a fonte. Mas ela começa a descer. Está doendo? Tá. Vai mais um pouquinho. Cheguei na fonte, ainda não. Insiste mais um pouquinho. Está difícil demais para chegar na fonte. Persevera mais um pouquinho. Parece que não vai chegar. Vai, você já está perto de alcançar. Vai mais um pouquinho que você aguenta. E quando experimenta, queridos, da fonte inesgotável. Por que aquela mulher samaritana à beira do poço chega para Jesus e começa a barganhar com Jesus e fala assim: como tu sendo judeu, pede de beber a mim, João capítulo 4. Como tu sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Judeu não se comunica com samaritano, mulher. A tua raiz está por cima. Fundamenta a sua raiz, deixa a sua raiz descer. Aquele que bebe dessa água, sabe por que você está vindo aqui todo dia? Porque você está bebendo dessa água. Se você conhece quem é que está dialogando contigo, quem é que está falando com você, não era eu que ia te pedir, não, era você que ia me pedir. A partir do momento que você começa a saber onde está a fonte certa, você nunca mais quer experimentar água de poço fundamentada, firmada, aberta por mão do homem. Você experimenta, você bebe água suja até você não experimentar limpa. Mas quando a água limpa chega, ela chega para limpar, ela chega para lavar, ela chega para tirar o que está errado e consertar. Aí ela entende. Ela vira e fala assim: Senhor, onde é que eu acho desta água? Onde que eu vou encontrar essa água? Filha, a bênção não é só para você, não, é para a sua casa toda. Vai lá, chama teu marido e vem. Senhor, tem marido não. Jesus fala assim: quando chega a palavra, a mentira só reina enquanto a palavra não chega. Quando a palavra chega, e se tem alguma mentirinha escondida, a palavra já está chegando para limpar, para tirar. Senhor, tem marido não? Ah, disseste bem, eu vou te falar até quantos você já teve. Jesus fala assim: você já teve 5. Tem mais um, que você está agora também não é teu não, vai devolver para quem é de direito. Senhor, mas me explica uma coisa agora, eu quero experimentar da água. Me explica aqui detalhadamente esse negócio, ó. Uns falam que o lugar de adorar é no templo, outros falam que o lugar é no monte. Como que é esse negócio? Eu quero te adorar, mas confunde minha cabeça. Muitos colocam dúvida na minha cabeça. E Jesus fala assim: filha, surgirão dias em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E o lugar de adorar é aonde você estiver. É na casa, é no trabalho, é na igreja, é no carro, onde estiver, é lugar de adorar. E aquela mulher volta dali, fundamentada, alicerçada, por quê? A árvore daquela mulher, a vida espiritual daquela mulher. A partir daquele momento, o texto não vai nos detalhar quantos anos
de vida errada aquela mulher teve. Mas Jesus também não se preocupa em saber o tempo. Jesus se preocupa é que no momento que ele chega, quem está perseverando pega no momento. E tem um texto da Bíblia que eu me amarro muito. A Bíblia vai dizer assim, em 1 Samuel no capítulo 1: e perseverando Ana em orar, o sacerdote fez menção, observou que os lábios dela só se moviam. Mas o segredo não está no gesto que ela fazia. O segredo está que Ana estava alicerçada, a raiz de Ana estava crescida, era para baixo. A raiz de Ana estava fundamentada, firmada lá no lençol freático, lá embaixo. Ana estava bebendo todos os dias, era da água viva, da água da fonte. E ela sai dali. Queridos, o segredo é nós perseverar, é nós manter firmes. É por isso que o nosso pastor presidente nos convocou, não nos convidou, não nos chamou, nos convocou para uma semana de oração. Não é a semana, é 24 horas durante uma semana. É começar meia-noite de domingo e só encerrar na semana seguinte. É por quê? Para a nossa árvore, as nossas raízes fundamentar, porque os dias são maus e difíceis, e só conservará, só permanecerá de pé quem estiver firme com a sua raiz alicerçada na água da fonte da vida. Fique com essa palavra, persevere firme, unânimo, em nome de Jesus, porque já já Jesus está chegando. Eu quero agradecer a minha oportunidade.